O tempo mudou, né? Madrugadas geladas e depois do pôr do sol a gente percebe também a queda na temperatura. O que está acontecendo? O frio antecipou ou é do outono ou temos alguma massa de ar fria aí justamente mudando a temperatura? Daqui a pouco, eu vou chamar a Tânia agora, não é isso, Lohan Machado? Daqui a pouco? Isso mesmo, muito bem. Tânia, é com você o professor Paulo César, mande meu abraço a ele. O que está acontecendo? Olha só, tem alguns fenômenos, tem massa de ar frio, como a gente falou na primeira participação aqui, né, Mônica, sobre o tempo. E eu vou então perguntar para o professor aqui, vamos começar a tomar uma aula, professor que sempre nos ajuda a entender esses fenômenos, tá agasalhadinho também, já teve mais frio ainda, né? Essa semana a gente já enfrentou outros dias um pouco mais frios. O que está acontecendo, professor? Bom dia. Bom dia, Mônica, bom dia a todos os ouvintes. Então, nós estamos sob a ação de uma massa polar. E a massa polar, quando ela instala na nossa região, principalmente a partir do mês de maio e junho, ela chega com mais força, com mais intensidade. Então promove essa onda de frio, onde as temperaturas pela madrugada podem ficar na casa dos 14, 15 graus. A tendência é que esse frio nele vai ficando mais brusco à medida que a gente avança no mês de maio e até mesmo junho, julho, que são os meses que a gente registra as menores temperaturas aqui na nossa região. E quando a gente fala de 14, 15 graus, vamos lembrar o seguinte, se estiver ventando... A sensação térmica ainda é de temperatura mais baixa, ou seja, a velocidade do ar rouba temperatura, rouba calor da nossa pele. E a gente sente um frio a mais do que aquilo que está sendo registrado nos termômetros. Isso é sensação térmica. A variação pode ser até de uns 3, 4 graus. Ah, sim, né? Dependendo da velocidade do vento, depende muito da umidade, né? E depende do ambiente onde você está. E se está agasalhado também ou não. Quanto maior a velocidade do vento, maior é o roubo de calor da superfície da nossa pele. Aí sim a gente sente uma temperatura mais baixa, diferente daquela que os termômetros registram. Inverno começa oficialmente dia 21 de junho. Fala pra gente sobre o solstício. Então, o solstício, né, a Terra, quando ela faz seu movimento de translação no entorno do Sol, tem períodos em que a Terra está um pouquinho mais próxima do Sol e um período que a Terra está mais afastada, né? Então, nesse movimento de translação, nós temos, né, o afélio, também temos o periélio. E, junto com esse movimento de translação, nós temos o período do ano, nós chamamos de solstício. É quando o Sol ele está a pino sobre o trópico de Câncer no hemisfério norte, ou seja, solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. Em dezembro, isso inverte. Né? Nós temos solstício de verão no hemisfério sul, que é no dia 22 de dezembro, e o solstício de inverno no hemisfério norte. Ou seja, solstício indica o início das estações do ano, seja ela verão ou seja ela o inverno. Dia mais quente e dia mais frio do ano? No nosso verão, né, normalmente, né, corresponde aos períodos de dias mais elevados. Nós chamamos de dia de maior fotoperíodo. A gente não pode falar que é o dia mais quente ou o dia mais frio, porque depende muito da ação da massa de ar. Às vezes essa coincidência, a massa de ar quente no nosso solstício, do dia do solstício de verão. E às vezes no inverno também coincide uma massa de ar fria no início do inverno. Mas nós temos outros dias de inverno, né, que podem determinar temperaturas mais baixas. Temperatura baixa na nossa região depende muito da massa polar. A coincidência dessa massa polar é que faz as temperaturas caírem. Agora, peraí, já que a gente está numa aula, aproveitando o professor competente como é, ele falou afélio e periélio. Vamos entender melhor isso. Então, tá saindo algumas mensagens, né, no grupo do WhatsApp, né, que nós estamos no afélio, o período que a Terra está mais afastada do Sol. Não tem muita diferença em termos de radiação solar que chega na nossa região. Quando é o período do afélio, quando a Terra está mais afastada do Sol, é em torno de 152 milhões de quilômetros de distância. No periélio, em torno de 147 milhões de quilômetros de distância. Ou seja, isso altera muito pouco, né, essa radiação que chega do Sol até a Terra. A gente sempre fala aqui para os nossos alunos, né, a gente pergunta, olha, é o Sol que aquece a Terra? Eles, a gente fala, não é o Sol que aquece a Terra. O que aquece a Terra é a radiação solar, essa luz que chega do Sol até a Terra. O calor produzido pelo Sol está numa distância tal que esse calor não é capaz de chegar no planeta Terra. Só chega do Sol até a Terra a luz, e essa luz é transformada em calor. Então o afélio e também o periélio têm pouca capacidade de alterar a temperatura do planeta, dado que chega do Sol até a Terra somente luz. E depende da superfície para essa luz virar calor. Para os próximos dias? Para os próximos dias, né, a tendência é que essa massa de ar fria ela continue atuando na nossa região. Temperatura pela madrugada próxima aos 14, 15 graus. E no meio da tarde, próximo aos 25, 26 graus. Lembrando, né, que o final do outono e inverno é isso. É uma grande variação de temperatura. Madrugadas frias, né, e tardes mais quentes. E também nós temos outra característica. Essa baixa umidade relativa do ar. Massa de ar fria é massa de ar seca. Umidade relativa nos horários mais quentes do dia, próximo às 14, 15 horas, pode cair de 15
a 20% no próximo dia. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, hidratar bem e tomar muito cuidado com esse período de baixa massa do ar. A orientação de quem sabe, obrigada, professor Paulo César Mendes, aqui do Departamento do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Mônica, dicas anotadas, deu pra gente entender, né? Super aula, ao vivo. Eu adoro sempre trazer o professor Paulo César aqui, por isso reforço meu abraço a ele, que sempre nos esclarece mais sobre esse tempo nosso. Obrigada, Tânia, um abraço para o professor.